Pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar sobre os mapas, né? Lembrando que os mapas, então, são as representações que existem na superfície terrestre, né? Então, os mapas, eles são feitos com base em algumas regras. Nós vimos que todo mapa ele tem que ter alguns elementos que são considerados essenciais, né? O estudo dos mapas, a interpretação dos mapas faz parte de uma ciência chamada de cartografia, né? Porque todo mapa é uma carta. Só que uma carta, ela apresenta informações através de um texto. O mapa não, ele apresenta informações através de uma simbologia, né? Então são feitas convenções mundiais, né, para criar esses códigos e símbolos que são utilizados de maneira universal para expressar alguma informação que o mapa possui, tá bom? E os mapas, eles podem tratar de diferentes assuntos, né? Os mapas podem tratar de assuntos da natureza, eles podem tratar de algum assunto político, né, de algum assunto humano, sobre população, por exemplo. Então, com isso, os mapas são classificados em diferentes tipos, e é o que nós vamos falar agora nessa aula. Então, vamos lá. Os tipos de mapas, tá? Então, existem os mapas chamados de mapas políticos. São aqueles que representam, por exemplo, as divisões territoriais dentro de um país. Né? Por exemplo, em um país existem estados. Essa divisão do Brasil em estados, por exemplo, é um mapa político. Ou a divisão do mundo em países. Aqui está mostrando a divisão da América do Sul em países com as suas respectivas capitais, né? É um mapa político, tá? Ou, por exemplo, um mapa de um município com seus bairros, também é um mapa político. O que é o mapa mundi? Nós falamos em mapa mundi, né? O mapa mundi seria um mapa que representa toda a superfície terrestre. E ele também é chamado de planisfério, porque ele planifica o globo, que é uma esfera. Nós temos também as plantas. O que é uma planta, né? O que são as plantas? São aquelas representações de um determinado espaço em específico. Normalmente elas têm uma escala muito grande, porque elas representam uma área pequena. Lembra que nós falamos da escala? Se ela representa uma área pequena, normalmente 1 centímetro vai representar uma área menor. Então, uma escala grande, porque vai ter um denominador menor. Né? Então, as plantas elas são feitas por engenheiros civis, né, que fazem as casas. Então, as plantas são usadas para representar um bairro, né, uma construção, uma área pequena. Agora, o que é um mapa físico? O mapa físico ele representa elementos da natureza. Por exemplo, o mapa pisométrico, que é um mapa de altitude. Ele é um mapa físico. Tá? O mapa que representa clima é um mapa físico, né? Então, os mapas físicos representam diferentes elementos da natureza. Então, mapa físico, vamos começar a falar sobre eles, tá? Então, eles podem apresentar elementos como relevo, altitude, vegetação, né? Às vezes, em um mesmo mapa, você pode ver hidrografia e relevo, né? Ou às vezes ele vai apresentar só um aspecto, ou só o clima, ou ele pode apresentar também as correntes marítimas que atingem um determinado local, as massas de ar. Tá? Então, são elementos da natureza, o tipo de solo, o tipo de rocha encontrado em um determinado terreno. Esse mapa físico ele pode representar um município, ele pode representar uma região, um país ou o mundo inteiro. Vamos para o próximo. Aqui eu trouxe o mapa da África, né, um mapa físico, mostrando, por exemplo, duas informações aqui, a hidrografia, né, os rios, e aqui nós temos também as altitudes do relevo. Aqui, quanto mais escuras as cores, né, vai do verde ao vermelho, é uma escala de cores, que nós chamamos desse tipo de legenda, e quanto mais vermelho fica, maior a altitude. Né? Então, nós percebemos que o relevo, por exemplo, africano, né, não tem as altitudes tão elevadas, né, acima de 2.000 metros, por exemplo. Tá? A maior parte é abaixo de 1.000 metros. O mapa político, então ele vai representar as divisões territoriais do local mapeado. Tá? Então, vai representar a divisão entre as fronteiras, né, as divisões administrativas. Por exemplo, tem países que são divididos por províncias, como o Canadá. É um tipo de mapa político, por exemplo, a divisão do Canadá com suas províncias. Aqui é o mapa político do Brasil, né, com seus estados e suas capitais, né, a localização das capitais. O que é um mapa histórico? Ele vai retratar um fenômeno acontecido no passado. Né? Ele representa acontecimentos importantes de determinados períodos e mostra como as pessoas de determinada época entendiam, se apropriavam do espaço. Aqui é um mapa, né, histórico, né, em que as pessoas da época ainda não dominavam, né, as técnicas da cartografia. Você vê que é um mapa que não está muito preciso. Esse é o mapa da época da expansão marítima, também é um mapa histórico. Agora, o que são os mapas temáticos?
Todo mapa, ele vai registrar um tema específico, tá? Então, todo mapa tem um tema. Então, vamos lá. Então, por exemplo, o mapa climático, ele está representando o tema clima. Ele retrata o clima e os fenômenos meteorológicos, né? O mapa demográfico é um tipo de mapa temático. A palavra demo seria povo, grafia, estudo. Então, o mapa demográfico, ele representa dados sobre a população. O mapa histórico, né? Ele registra um aspecto de uma determinada época do passado. Aqui, por exemplo, o mapa econômico mostra a distribuição das indústrias do Brasil. Você percebe que as indústrias estão mais concentradas nessa região, né, sudeste e sul do Brasil, né? Então, aqui é um mapa também econômico, tem um tema. Agora, o que é cartograma? O assunto cartograma nós vamos falar um pouco mais, né, na próxima aula, tá? O cartograma representa algum fenômeno característico de um determinado espaço e não apresenta escala nem coordenadas. É um tipo de representação do espaço, né, em que você usa anamorfose, você deforma a área para representar um determinado aspecto. Depois eu vou mostrar para vocês com mais detalhes o que é o cartograma. Mapa mental são esboços, né, desenhos, esquemas criados mentalmente por cada um de nós. A partir daí você pode fazer um croquis, tá? Nós falaremos mais sobre isso também. Mapa digital são os mapas que você encontra, né, no computador, no celular. Hoje em dia você quer ir em algum lugar, você vai acessar lá o Google Maps, né, o Waze, são os mapas digitais. Então não é somente no papel que nós encontramos o mapa hoje. No celular você também pode encontrar, inclusive eles são muito interativos, né? Às vezes você clica em determinado local e amplia, né? Você clica e amplia, então você consegue ver numa escala menor, né? Ou você pode aumentar a escala. Então facilita muito a visualização, né? A localização nossa no espaço. Aí eu coloquei outra forma de classificar os mapas, tá? Eles podem ser classificados em mapas físicos e humanos. Se eles tratarem de aspectos da natureza, são chamados de mapas físicos. Por exemplo, mapa geomorfológico, são as formas do relevo. Mapa climático, né? Mapa hidrológico, que seria dos rios, as bacias. Mapa biogeográfico. Então, se você abre hoje um livro de geografia, você vê vários tipos de mapas físicos e também mapas humanos. O que é mapa humano? Que aponta algum tema específico relacionado às relações humanas, né? Produções humanas, por exemplo, mapa político, é uma coisa que o homem que fez essa divisão. O mapa econômico, a produção do espaço. O mapa demográfico, né? Seria a distribuição da população, por exemplo. O mapa histórico, né? Que representa um fato histórico. O mapa rodoviário, o mapa de altitude, né? Que é chamado de mapa topográfico. Então, são alguns assuntos relacionados também à classificação dos mapas. Eles podem ser físicos ou humanos, tá? No caso aqui, ó, o mapa topográfico, ele é um tipo de mapa físico. Aqui ele ficou no lugar errado, tá, gente? Vocês me desculpem, o mapa topográfico seria um mapa físico. Aqui, ó, nós temos, então, alguns exemplos. Tem um mapa físico, né, geomorfológico, climático, hidrológico, biogeográfico, que seria de vegetação, e o mapas humanos, econômico, demográfico, histórico, rodoviário. Agora, os mapas digitais, como eu falei para vocês, eles vêm sendo muito utilizados hoje em dia para as pessoas se localizarem, né, no dia a dia. Para visualizar essa forma de representação, é necessário você ter um computador, um celular, um tablet. Ficou separado aqui, vocês me desculpem, tá, gente? Um erro de digitação. Geralmente, os mapas nesse formato são mais interativos, como eu disse para vocês, né? Você pode clicar e abrir uma nova janela, identificar um local específico, ver detalhes. Para que servem os mapas? É muito simples, né? O mapa serve para nós nos localizarmos. Os mapas nos permitem observar a distribuição também dos recursos, né? Fazer um estudo sobre a superfície, por exemplo, a distribuição do petróleo, a localização das reservas de minério de ferro, manganês, né, no Brasil, no mundo, para você saber a distribuição das indústrias. Então, ele trata de diversos assuntos, né? Ele nos ajuda a interpretar o espaço geográfico. Também é possível descobrir qual é o tamanho, a distribuição da população de determinada área. Aqui, por exemplo, esse mapa ele mostra a distribuição da população indígena, né, no Brasil. Então, dá para você também, né, perceber a distribuição de alguns grupos étnicos que compõem o país. Além desses usos, os mapas também são importantíssimos para orientação, localização. Né, eles nos permitem conhecer as ruas, os pontos turísticos, as estradas.
podem nos mostrar, por exemplo, a desigualdade de relações, né? Existe o mapa mundi, por exemplo, que é o mapa das regiões geoeconômicas, né? Mostra o norte, né, com os países mais desenvolvidos e o sul subdesenvolvido. Então ele vai mostrar também situações que refletem a desigualdade da produção do espaço, né? Pode mostrar, por exemplo, o acesso à educação, à saúde. Então o mapa ele representa uma diversidade de assuntos, né? O acesso, por exemplo, à internet, alimentação, né? As áreas, por exemplo, o mapa pode representar as áreas onde a população sofre mais com a fome, né? Onde há maior quantidade de pessoas abaixo da linha da pobreza. Então, existem diversos temas que o mapa pode tratar. Aqui, por exemplo, é o mapa do Brasil mostrando o acesso à internet. Aqui você percebe os domicílios com acesso à internet em porcentagem. Né? Então, assim, as áreas mais escuras são as áreas onde há maior acesso à internet. Então, aqui é uma informação. A partir daqui, você produz um texto, né, mencionando os estados que têm maior acesso, que têm maior qualidade de vida, e você vai fazendo uma interação entre os dados, né? Aqui nós temos um planisfério, né, com a divisão dos continentes. Então é o seguinte, qual é a melhor maneira de você representar o planeta? A melhor maneira de representar o planeta seria o globo, tá? Apesar de nós usarmos mais os planisférios. Agora, acontece o seguinte, todo planisfério, por ele representar uma esfera num papel, ele vai ter um defeito. Tá? Então, todo planisfério, né, todo mapa que representa uma área muito grande, sobretudo, né, o mundo, ele tem um defeito. Então, o mapa ele distorce a realidade com base em regras para poder representar o local. Tá? Porém, ele é mais fácil de ser utilizado, é mais fácil de ser manuseado. Né? Então, assim, se você analisar, a melhor maneira de você representar a superfície do planeta é o globo. Porque ele representa, apesar da Terra não ser uma esfera perfeita, ele representa essa esfericidade, né? Então, você vê de uma maneira mais perfeita, né, o planeta, porque ele mostra mesmo a esfericidade. Agora, o que acontece no planisfério, você não consegue, né, representar fielmente o planeta. Porém, você consegue ver dois hemisférios ao mesmo tempo, coisa que o globo não permite. Outra coisa, o globo é difícil de manusear, é difícil de você ficar carregando. Imagina se todas as aulas de geografia eu falasse, gente, hoje vocês vão trazer o globo, né? Então, assim, além de ser caro, é difícil de você ficar carregando. Então, o planisfério é muito mais fácil de ser utilizado, tá? Mas, se você analisar em termos de precisão, né, o globo é muito mais bem, ele representa muito melhor, né? Ele é muito mais bem representado em relação à superfície do que, né, os planisférios que apresentam uma série de deformidades. Só que essas deformações, né, esses erros que os planisférios apresentam, eles são feitos com base em regras. A outra representação, então, é o globo. De todas as representações da Terra, o globo é a mais fiel, porque ele imita o formato arredondado do planeta e oferece uma melhor análise, né, porque ele é tridimensional. Por serem representações planas, os mapas não evidenciam a esfericidade da Terra, algo que fica evidente quando se usa um globo. Então é isso, gente. Hoje a aula de hoje foi para falar para vocês sobre os diferentes tipos de mapas. E na próxima aula, né, o conteúdo que nós veremos é sobre as diferentes representações do planeta, porque não tem só mapa, né? Nós temos também as maquetes, temos os croquis, temos os infográficos, tem os blocos de diagrama. Então existem várias formas, tem superfícies topográficos, tem curvas de nível. Então existem várias formas de você representar o planeta, né, de representar o espaço geográfico. Tá bom? Então, até a próxima. Um abraço e boa videoaula para vocês.